Tenho muitas dívidas, qual a melhor estratégia na hora de pagá-las? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Olha, primeiro, se você tem várias dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é listar todas essas dívidas, saber quais dívidas são de baixo risco e quais dívidas são de alto risco. Existem dívidas como, por exemplo, financiamento, IPTU, que são, por exemplo, dívidas de alto risco. São dívidas que, independente da taxa de juros, elas têm que ser priorizadas. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa compara lá a taxa de juros do financiamento com a taxa de juros do cartão de crédito. Aí ela vê que a taxa de juros do cartão de crédito é maior e ela diz, não, então o cartão de crédito eu tenho que pagar primeiro. Só que o seu cartão de crédito não é uma conta de alto risco. O seu financiamento imobiliário, sim. Se você não paga, você corre o risco de ter uma perda patrimonial. Então você tem que priorizar na hora de pagar as contas de alto risco. Se as suas contas são todas contas de baixo risco, aí sim você vai começar olhando para os juros. Você coloca ali todas as suas contas, você sabe exatamente o valor de cada uma, a taxa de juros, quanto que você paga de multa, enfim, você sabe o custo daquela dívida para você. Daí você vai priorizar aquela dívida mais cara. Vai ao banco, tenta fazer uma renegociação onde você consiga uma taxa de juros menor. Porque quando a gente fala de renegociação, muitas vezes a pessoa ela pensa em prazo. Eu vou renegociar para ter um prazo maior. Cuidado, quanto maior o prazo, maiores são as suas taxas de juros. Mais juros você está pagando para o banco. Então eu tenho que avaliar se isso realmente vale a pena. Mas o que vale a pena é você ir lá e tentar negociar por uma taxa de juro menor. Por algo que realmente caiba ali dentro do seu orçamento. Uma outra estratégia também, que às vezes é válida, é a troca de dívida. É eu trocar um crédito mais caro por um crédito mais barato. Mesmo eu não gostando do empréstimo consignado, porque é um empréstimo que muitas vezes parece uma solução, mas é um problema, dependendo do caso, ele pode ser um caminho. Por quê? Porque o consignado, ele tem uma taxa de juros menor. Então, se você está ali no aperto e você puder fazer a troca de dívida, às vezes compensa. Mas, como eu disse, tudo isso tem que ser analisado. Uma das coisas que as pessoas não fazem é analisar o contrato antes de assinar. Até porque quando você chega no banco, o que acontece? O gerente entrega aquele monte de papel ali para você assinar e ele fica segurando aqui. Já com o intuito de que você não leia. Vai fazer qualquer renegociação, leia o contrato. Veja se realmente é vantajoso para você. Mas não dá tempo ler tudo aquilo ali. Pede para levar para casa. É um direito seu enquanto consumidor. Leva para casa, lê, analisa, vê se cabe no teu bolso e aí você volta e fecha a negociação. Uma segunda estratégia também que você pode utilizar e que vai te ajudar muito, se você optar por ir pagando a dívida mais cara, é você não esquecer as dívidas mais baratas. Eu estou pagando aqui, meu foco é eliminar essa dívida porque ela tem uma taxa de juro absurda. Ok, eu vou pagando ela, mas paralelo a isso eu vou tentando pagar pelo menos o mínimo das contas das dívidas mais baratas para que eu continue adimplente. Isso vai facilitar as minhas negociações para que eu possa quitar essas outras dívidas também. Então assim, como que se sai das dívidas? Eliminando uma a uma. E para fazer isso, como que eu faço isso se eu não tenho dinheiro? Reduzindo o seu custo de vida. Não dá para você sair do endividamento onde você está. Muitas vezes você tem que descer 1 degrau, 2 degraus, ou seja, você tem que aceitar que você precisa viver abaixo do que você realmente pode enquanto você sai daquela situação. Se você gostou das dicas, já curte e compartilha com outras pessoas e segue o meu perfil para mais conteúdos como esse.